ação, né? Ou seja, quais são situações que justificam ou não redirecionar a dívida, né, para alguém, né? E aí isso aqui é só o filé da muriçoca, porque foi, digamos assim, um grande compilado, né, de julgados e de entendimentos que você pode ou não redirecionar, beleza? Professor, quais são situações que justificam esse redirecionamento? Ou seja, que eu pego aquela CDA originária, que está em nome de uma pessoa jurídica, e aí do nada, né, esse do nada a gente já sabe, eu trago ali uma pessoa física, né? Eu trago alguém. E aí, primeira situação, quando a gente tem a chamada dissolução irregular de uma empresa. Essa dissolução irregular é, no fundo, a gente tem uma mudança de endereço sem comunicar aos órgãos competentes. E isso aqui vai estar prevista pela súmula 435 do STJ. Essa súmula 435, ela vai dizer para a gente o quê? Olha, né, se você, basicamente, há uma, enfim, né, há uma presunção se você fecha a empresa sem falar nada. Então, por exemplo, e aí sendo bem direto no texto, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento para o sócio-gerente. É interessante que essa presunção ela é relativa, tá? Já caiu em prova, a presunção é absoluta? Não é. Essa presunção é relativa que, de certo modo, ali você deixou de funcionar. Então, se o oficial de justiça ele vai até a empresa e constata que ela fechou as portas, que ela não está funcionando, existe ali uma presunção de dissolução irregular. Professor, essa presunção, ela pode ser combatida? Ela pode ser combatida, porque, novamente, ela é relativa. É interessante ressaltar que se trata de uma presunção relativa e que também tem que ser feita por uma pessoa competente. Por exemplo, já caiu em provas. O carteiro, ou seja, a pessoa que trabalha para os Correios, ela teria essa presunção de atestar que você se mudou, né, ou que você fechou as portas, e a resposta é não, tá? A jurisprudência do STJ, ela entende que só quem pode gerar essa presunção, ela tem que ser um oficial de justiça, tá? Então, não pode ser feita, digamos assim, pelos Correios, essa é a primeira característica. E a outra característica interessante é que essa presunção ela é relativa. Beleza? Top de verdade, né? Massa. Agora, segundo ponto. A gente pode ter, e é isso como uma grande característica, a ideia da chamada incorporação empresarial. Professor, o que é que seria essa incorporação empresarial? Eu vou aprofundar com os senhores, tá? Vou aprofundar com os senhores. A primeira questão, e aí só para a gente aprofundar, é essa incorporação empresarial que ela é feita, mas você não informa a Fazenda Pública. Então é aquela ideia, né? Houve uma compra e venda, a compra e venda não foi notificada ao poder público, houve uma compra e venda de um imóvel de uma pessoa jurídica, mas ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, se isso não foi comunicado, se não foi registrado no cartório, se aqui não foi feito, enfim, os atos públicos que são necessários, mesmo que a Fazenda Pública tenha ingressado com a execução fiscal contra A, quando na verdade era B, B vai poder assumir o polo. Essa é como se fosse a ideia. E aí você tem, basicamente, a ideia do crime falimentar também e essa responsabilidade do sócio-gerente. Beleza, vamos aprofundar um pouco. Primeiro aspecto, tá? A súmula 435 do STJ. Essa súmula 435, e é interessante, né, porque o STJ ele gosta de dizer que você está legitimado a fazer esse redirecionamento, inclusive para dívidas tributárias ou não tributárias. Então, se a empresa fecha as portas em dívida tributária ou não, você está legitimando o redirecionamento ao sócio-gerente, tá? Ao sócio-gerente. E aí o julgado do STJ, que foi repetitivo, é justamente dizer que essa responsabilização ela pode ser tanto para dívidas tributárias quanto não tributárias. Novamente, a constatação ela precisa ser por uma certidão de oficial de justiça, né? Não é necessária para comprovar a dissolução irregular
sempre também. Agora, como assim, professor? Eu falei para os senhores que a gente, porque isso aqui é interessante, né? Que eu disse, olha, tem que ser para um oficial de justiça, não pode o carteiro dos Correios. Beleza. Mas, quando a empresa fecha as portas, você tem uma presunção de dissolução irregular. Beleza? Show de bola. Só que uma grande problemática é que as pessoas vão parar para pensar o seguinte, mas professor, né? Sempre vai ter que ser uma certidão de um oficial de justiça dizendo que eu fechei as portas. E aí, muito cuidado, porque a Fazenda Pública, ela pode ter várias maneiras de dizer que você fechou as portas. Como assim, professor? Nem sempre, e por isso que entende a ideia, não é sempre que eu preciso da certidão do oficial de justiça. É como se a certidão do oficial de justiça, claro, ela vale em detrimento dos Correios, que não precisa, mas eu tenho outras formas, e é somente isso que eu quero que você entenda, eu tenho outras formas de comprovar a dissolução irregular. Porque pode ter gente que entende o seguinte, eu só posso comprovar a dissolução irregular por meio de um oficial de justiça. Resposta errada. E é isso que eu quero dizer. Não é sempre necessário para comprovar a dissolução irregular. Eu posso comprovar a dissolução irregular, por exemplo, por uma declaração do representante legal. A pessoa que trabalha na empresa, a gente não está funcionando mais. Então, para que eu precisaria de um oficial de justiça lá, se o cara que é, enfim, o representante da empresa está dizendo que ela não está funcionando? E outra coisa é também a constatação administrativa, né? A empresa pode perceber que documentos que foram enviados demonstram que essa empresa ou não está funcionando lá ou que ela simplesmente parou de funcionar. O que é fechar as portas? Fechar as portas é dizer, essa empresa deixou de funcionar, mas para a empresa deixar de funcionar, ela tem que fazer todo o rito de fechamento, vamos dizer assim, né? E quando essa empresa não faz esse rito de fechamento, isso é uma dissolução irregular. Beleza? Show de bola? Outra questão é sobre o distrato, né? A gente tem um cuidado, porque o distrato, queridos amigos, ele não é simplesmente, ele não afasta, melhor dizendo, a possibilidade de dissolução irregular. Tem muita gente que faz esse distrato e acha que, eu fiz um distrato. Então, só porque eu fiz o distrato, significa que eu fechei as portas de maneira certinha, né? E a regularização de uma empresa, né, quando faz uma dissolução, ela não está condicionada unicamente a você fazer um distrato. O distrato é uma das etapas do processo de extinção. Então, após o distrato, tem algumas etapas. E aí tem algumas empresas que falam o seguinte, olha, eu não fiz dissolução irregular não, está aqui o meu distrato. Mas a jurisprudência da STJ, inclusive 2024, fala, olha, não é simplesmente fazer o distrato que afasta eu dizer que você teve essa dissolução irregular. Então, perceba, e esse é o aspecto, o distrato é uma das etapas, beleza? Professor, quando é que eu posso ter essa responsabilização por incorporação empresarial? Veja, a incorporação empresarial, ela é permitida em casos, o redirecionamento é permitido em casos de incorporação empresarial quando você não informa ao fisco oportunamente. Isso foi um repetitivo do STJ. O que é isso, professor? Veja, a primeira situação é o fisco está entrando contra a pessoa jurídica A. Só que suponha que isso aqui aconteceu em 2025, tá? Só que suponha que B comprou a empresa, ou incorporou a empresa, para a gente falar de maneira técnica, incorporou em 2024. Então, se você parar para perceber, é como se, na verdade, a Fazenda Pública deveria ingressar com a execução fiscal contra B, porque ela incorporou a empresa A em 2024. Só que ninguém comunicou isso. Então, esse repetitivo do STJ, esse repetitivo 1049, ele dirá para a gente, olha, quando essa incorporação ela não for comunicada, eu posso, a qualquer tempo, ou seja, 2025, depois de ter acontecido ali o evento que foi em 2024, trazer B para o polo passivo. Tá? Tecnicamente, isso aqui não seria permitido, porque a gente incorreria no que diz a súmula 392 do STJ.
Veja, isso aqui é alterar o sujeito passivo, sem dúvidas. Mas, nesse caso, é alterar o sujeito passivo sem o fisco ter informações. Então, o fisco não sabia, ele não tinha ciência, né? Então, se ele não tinha ciência, não era possível a gente ter, basicamente, a possibilidade de dizer que o fisco dormiu o ponto aqui. Por isso, a jurisprudência tema 1049 permite que, excepcionalmente, você traga, consequentemente, essa pessoa B, mesmo que isso aqui tenha sido feito em 2024 e o fisco de 2025 entrou somente contra A. Por quê? Porque essa incorporação empresarial não foi comunicada e deveria ter sido comunicada. Show? Professor, outra questão interessante é dessa responsabilidade do sócio-gerente, né? A gente tem alguns repetitivos relevantes que vão trabalhar sobre esse requisito temporal, né? Você sabe, e aqui entenda, nós temos dois repetitivos, é o tema 981 do STJ e também nós temos o tema 962. São dois repetitivos interessantes. Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca em prova. Eu posso dizer tranquilamente mais de 10 questões aí. Mais de 10 questões que eu já vi, dos concursos mais variados possíveis sobre esses dois temas. Senhores, é o seguinte. A gente viu, por exemplo, que o sócio-gerente, ele pode vir aos autos quando nós temos um ato ilícito. Só que o que é que esses dois temas vão trazer? Tema 981 e tema 962. Eles vão dizer o seguinte, olha, primeiro, o tema 981, ele vai dizer quem é o sócio-gerente que tem que vir aos autos. E o tema 962, ele vai dizer, basicamente, se a pessoa que saiu será responsabilizada. Eles são dois temas muito conjuntos, muito próximos. O tema 981 vai dizer o seguinte, e aí perceba, é importante que você tente ver essa linha do tempo. Eu acho que talvez eu possa até escrever aqui. Suponha que você tenha aqui, olha só, tá? Aqui eu vou botar fato gerador. Tá? E aqui eu vou colocar dissolução irregular. Suponha que eu tenho um fato gerador em 2023. Suponha que eu tenho uma dissolução irregular em 2025. E suponha que eu tenho aqui um sócio A. Suponha que eu tenho aqui o sócio A. E eu também tenho aqui o sócio B, o sócio C, o sócio D e por aí vai. A grande questão é o seguinte. A dúvida desse tema era se, quando a dissolução irregular acontece em 2025, eu olho para o ato ilícito e agora quero responsabilizar os sócios. Mas quando eu quero responsabilizar os sócios, é necessário que eu olhe para quem era o sócio à época do fato gerador, em 2023, ou somente à época em 2025. Perceba, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Em 2025, eu tenho 4 pessoas. Em 2023, eu tinha um só. Para eu trazer o sócio gerente, houve dissolução irregular, tá, beleza. Mas, e o cara pensando aqui, ó. Quem é responsável é a pessoa que estava à época da dissolução irregular ou à época que estava o fato gerador. Então, a tese que chegava no STJ era o seguinte: para que eu consiga responsabilizar A, B, C e D, eles têm que ser os mesmos, ou seja, aqui foi quando houve a coisa errada, quando também praticou o fato gerador, ou seja, em 2023. Então, para eu responsabilizar essas pessoas, elas também teriam que estar em 2023. Logo, nessa situação hipotética, eu só posso responsabilizar A, porque somente A estava em 2025 e em 2023, na época do fato gerador. É a tese da concomitância do sócio-gerente na presença do fato gerador e do ato ilícito. Mas isso não vingou. Por quê? Porque a gente tem um entendimento que é a súmula 430 da STJ. O que é que ela vai dizer? Velho, o mero inadimplemento não importa para mim. Ou seja, para que eu tenho que olhar para quem estava
em 2023. Se o simples fato de A ser sócio, gerente, à época de 2023, não ter pago o tributo, não importa para mim. Porque A não pagar o tributo não gera responsabilidade tributária para mim. O que gera responsabilidade tributária é alguém ter praticado algo errado, é ter feito a dissolução irregular. Então, o que gera responsabilidade para mim é quem estava à época do ilícito. Então, o requisito temporal para a gente responsabilizar alguém basta que o sócio-gerente ou sócio-administrador estivesse à época do ilícito. E aí não é necessário que alguém esteja na data da prática do fato gerador. Eu não preciso olhar para 2023, somente para 2025. E veja que coisa interessante, tá? Se a gente dissesse que olhar para 2023 é importante, que era como queria a tese, ou seja, nesse caso hipotético, todos esses podem ser responsabilizados, A, B, C e D. Por quê? Porque só basta eu olhar para quem estava na data do ilícito. A data do ilícito, para mim, é 2025. Eu não preciso olhar para quando quem estava na prática é no dia que praticou o fato gerador. Professor, por que isso aqui é importante? Veja, se eu digo que o fato gerador é importante, eu estou contrariando a súmula 430 do STJ, que diz que o mérito de implemento não importa. Mas veja como isso aqui poderia dar margem a muitas e muitas fraudes. Bastaria que eu tivesse alguém que praticou o fato gerador, A, depois A, quando vai em 2024, A sai. E A coloca agora B, C e D. Então, quando chega em 2025, que tem o de solução irregular, eu falo, não, mas B, C e D não estavam. Então, o que eu posso usar? O coitado do A, que praticou e saiu, ou seja, daria margem a muitos laranjas, que a gente chama. Ou seja, pessoas que praticariam o fato gerador e agora simplesmente iriam evadir. E as pessoas, ou seja, você limparia muitas empresas, né? Você pegaria uma empresa, ela faria um passivo enorme de dívidas tributárias, enorme, e aí depois eu tiraria todos esses sócios que geraram a despesa, vamos dizer assim, que praticaram o fato gerador, e colocaria outros. Esses outros verdadeiros donos da empresa agora, eles estariam até fazendo as fraudes. Mas não importa fazer as fraudes, porque importa fazer as fraudes e estar quando constituiu o crédito. Ora, mas eles não estavam coitadinhos quando constituiu o crédito. Então, essa interpretação aqui, ela daria margem a muitas fraudes. Porque então, B, C e D, que entrariam no negócio para, enfim, os verdadeiros donos, eles alegariam, mas eu não estava lá em 2023, logo eu não poderia ser responsabilizado. Bom, isso aqui não foi o que prevaleceu no sistema 981. Beleza, senhores? Basta olhar para o ilícito. Não precisa olhar para o fato gerador. Show? Massa. E aí é interessante porque a gente tem um prazo de redirecionamento de 5 anos para redirecionar. E esses 5 anos, eles podem ter 2 marcos temporais. O marco temporal será da citação e esses 5 anos será da data em que foi praticado o inequívoco indicador do intuito de inviabilizar o crédito em curso. Leia-se. Ato ilícito. Tá? Ato ilícito. Como assim? Eu tenho 5 anos para trazer... Desculpa, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? 2025 foi a data da dissolução irregular. Eu tenho 5 anos para trazer A, B, C e D, por exemplo, aqui. Tá? Mas esses 5 anos eles serão contados de como? Porque o grande problema das empresas era o seguinte, velho, houve a dissolução irregular. Depois de 10 anos, tu traz para mim agora uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e quer me responsabilizar. E aí, a Fazenda Pública, ela ficava muito com aquela coisa de dizer o seguinte, bom, peraí, tudo bem, eu não posso realmente trazer a qualquer momento, tem que ter um lapso temporal. Então, o STJ disse, velho, você quer redirecionar? O prazo para redirecionamento é de 5 anos. Até para o fim de segurança jurídica. Mas aí eu tenho 2 marcos temporais diferentes. O prazo é de 5 anos, o prazo é de 5 anos. O que é que muda? Muda se aqui será 5 anos da citação ou aqui será 5 anos a partir do ato ilícito. Veja que coisa interessante. Isso aqui é bem interessante você pegar. Eu demorei anos, horrores. Eu trabalhei aqui tranquilamente mais de 6, 7 anos de execução fiscal. E falava, caramba, velho, faz totalmente sentido isso. Mas para quem não trabalhou, eu sei que fica mais difícil visualizar. Então, por isso que eu fiz uma linha do tempo aqui, tá? Os 5 anos
para você redirecionar, eles são contados a partir da citação da pessoa jurídica, se ainda não houve citação. Ou seja, é como se fosse o seguinte, e até pode desenhar aqui para você. É como se fosse o seguinte, suponha que você tem aqui um crédito constituído em 2020, tá? Suponha que eu tenho aqui uma execução fiscal que foi proposta em 2027. Suponha que a citação se deu em 2028, tá? Veja, o que ele está dizendo é que eu tenho 5 anos para contar, para pedir um redirecionamento. O prazo é de 5 anos contados da citação, se a dissolução irregular ocorreu antes da citação. Veja, suponha que eu tenho um crédito constituído em 2020. Beleza. E suponha que em 2021, vamos dizer assim, vou botar um ano depois, 2021, houve essa dissolução irregular, houve esse ato ilícito. Aqui em 2020 tinham sócios que, enfim, laranjas, em 2021 entraram outros e aqui foi o ato ilícito. Se eu tenho a citação em 2028, a citação ela é um marco temporal, 5 anos a partir da citação. Ou seja, em tese eu só posso pegar até 2023. É de 2023 até 2028. Se, perceba, a dissolução irregular foi antes da citação. Eu estou alegando que ela foi em 2021. Então, perceba, antes da citação, 5 anos. Esse é o marco temporal. Beleza? Show de bola. Esse é o primeiro marco. O segundo marco é se essa dissolução irregular ela se dá após a citação, que aí é uma outra história, porque geralmente é um dos casos mais comuns. Ou seja, o fisco propôs a execução fiscal em 2027, o cara foi citado em 2028. Aí suponha, isso é interessante, que eu vou botar bem esdrúxulo, tá? 2040. Em 2040 existe a dissolução irregular. Veja, isso aqui eu quero que vocês gravem isso, tá? Para vocês diferenciarem. Esse cenário aqui é o primeiro cenário. Agora será o cenário 2. Por quê, professor? Porque esses 5 anos, eles não são mais levados em conta a partir da citação. O que você tem que olhar é se a dissolução irregular foi feita após a citação. Foi. A citação foi em 2028, a dissolução irregular foi em 2040. Tá bom. E o que é que eu faço agora? Agora eu tenho um prazo de 5 anos contados da data em que foi praticado o ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar o crédito tributário já em curso. Caramba, professor, dificultou a interpretação. Veja, é como se a Fazenda Pública ela tivesse uma regra dizendo o seguinte: você tem um prazo de 5 anos para que você consiga pegar e fazer o redirecionamento, mas a partir... E veja, a questão não é quando aconteceu a dissolução. A dissolução irregular foi em 2040. Foi. Os 5 anos é contados da data em que você sabe um indicador inequívoco desse ato ilícito. Ou seja, é quando, aos 5 anos, da ciência ou do indicador, vamos dizer assim, desse ato ilícito. Professor, está dificultando para mim. Tá, eu sei, porque quando você não tem a prática, você não vai entender o que é isso, mas eu vou lhe dar um exemplo. Suponha que houve a citação aqui em 2028 e essa dissolução irregular aconteceu em 2040. Só que, suponha que em 2030, vamos colocar um marco, chegou, tem uma certidão do oficial de justiça dizendo que essa empresa se mudou. Tá? Se mudou em 2030. Veja, se a Fazenda Pública constatou assim, 2040 foi a dissolução irregular. Quero pedir agora, em 2040. Os 5 anos contados, se
o ato de solução irregular depois da citação, esses 5 anos são contados da data inequívoca do ilícito. Professor, quando é a data inequívoca do ilícito? Vai depender sempre do processo dos autos, ele vai ter que dizer. Quando é a data inequívoca? Significa quando a Fazenda Pública teve condições de saber que ia acontecer um ato ilícito. Mas, professor, isso é justo? É como se o marco temporal de 5 anos a partir da ciência do ilícito, ele fosse 5 anos a partir do momento em que a Fazenda Pública teve condições de saber que o cara praticou um ato ilícito. Mas, professor, isso tem? Claro que tem. Porque é como se fosse o seguinte, a dissolução irregular, ela é feita, eu não vou ficar, mas vamos falar de um ato ilícito. Um ato ilícito, quando é feito, ele muitas vezes ele fica escondido. E veja, se você diz que desde o momento em que o cara pratiquei um ato ilícito, tem 5 anos para a Fazenda Pública redirecionar, você está dizendo o seguinte, olha, como é que a Fazenda Pública teria condições de saber que ele fez algo errado? Quando ela descobriu, ela foi lá e fez. Ela foi lá e pediu a dissolução irregular. Ou seja, suponha que em 2030 citou 2028. Em 2030 tem uma certidão oficial de justiça dizendo, olha, esse cara se mudou, fechou as portas. Perceba que em 2030 houve um indicador que essa empresa fez a dissolução irregular. Mas aí quando foi somente em 2040, a Fazenda Pública pediu dizendo, olha, houve dissolução irregular. Opa, será que houve mesmo? Ou melhor, será que foi em 2040? Não, foi em 2030 que tinha um indicador. Então a Fazenda Pública teria de 2030 até 2035, porque os 5 anos são contados da data em que foi praticado um ato inequívoco e indicador que a Fazenda Pública sabia disso. Então a grande questão é, toda vez que o ato ilícito for depois da citação, a Fazenda Pública tem 5 anos. Mas os 5 anos é a partir do momento em que ela tem condições, teve ciência que aquilo aconteceu. Se suponha que realmente ninguém nunca sabia de nada, não tinha isso aqui em 2030, e aí em 2040 apareceu, a Fazenda Pública continua, quando em 2040 ela teve ciência, ela tem até 2045 para pedir o redirecionamento, ponto. Por quê? Porque estava tudo escondido, estava tudo às escuras. Então, a questão sempre é da ideia de como você conta esses 5 anos. Professor, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, velho. Porque as pessoas elas não conseguem fazer esse discernimento, né, de uma situação A, uma situação B, e acha que sempre é 5 anos se ela contar os da citação. Isso aqui está errado. Os 5 anos eles têm marcos temporais diferentes. Esses 5 anos, inclusive, ele vai variar novamente. Os 5 anos pode se dar a partir da citação, e perceba que a citação, quando você tem a dissolução irregular antes dela, se a dissolução irregular for depois dela, mudou a história. E você tem os 5 anos depois, né? Quando acontece algum caso depois da citação. Se a dissolução irregular foi depois da citação, esses 5 anos muda a forma que você conta. É 5 anos a partir de saber um ato inequívoco e ter ciência, no fundo, né? Isso é muito importante. Por quê, professor? Porque senão você vai errar todos os casos práticos. Você vai simplesmente achar que o fato é 5 anos sempre da citação. Está errado. Saiba discernir essas coisas. Quando aconteceu o ato ilícito? Foi antes ou foi depois da citação? Se foi antes da citação, cuidado, porque eu tenho 5 anos a partir da citação para olhar para trás. Se foi depois que aconteceu, bom, se foi depois que aconteceu, calma. Porque a questão não é 5 anos depois da citação, não é. É 5 anos a partir de quando a Fazenda Pública tinha ciência inequívoca de que poderia, enfim, ter tido ali um ato ilícito. Beleza? Show de bola? Veja, querida Ana, novamente, 2 marcos temporais. Se a dissolução irregular ela aconteceu antes da citação, é muito simples. Eu vou pegar a citação e vou falar, tudo o que aconteceu aqui, eu posso redirecionar. Por exemplo, citação em 2028. Se acontecer um ato irregular em 2023, eu posso redirecionar. 2024, 25, 26, 27. Eu tenho 5 anos antes olhando para trás dela. Aqui, por exemplo, eu dei um caso em que a dissolução irregular aconteceu em 2021. E aí o que ele está dizendo, velho? Em 2021 para 2028 são 7 anos. Então isso aqui não pode. Eu não posso pegar em 2028 e querer incluir os sócios que estavam ali em 2021. Por quê? Porque os 5 anos eu olho para a citação e olho para trás. 2028 eu vou até 2023. Beleza? E por outro lado, conforme o Thales falou,
é como se depois de 2028, ou seja, se foi depois da citação, se é o segundo caso, no fundo, o STJ não fala isso, mas é como se ele tivesse acolhido uma certa actionata, ou seja, eu posso fazer o redirecionamento com o prazo de 5 anos, a partir do momento em que a Fazenda Pública teve ciência ou teve condições de saber que houve um ato ilícito. Beleza? Show de bola? Vamos lá.